Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. No episódio de hoje nós vamos falar da química no ano novo. E aí, Edu? Salve, meus queridos aglomerados de átomos viajantes do espaço-tempo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos tratar de um assunto, digamos, bem interessante. Quem não gosta de ano novo, não é verdade? E você, Barroca, vai passar o ano novo onde? Bom, com certeza eu vou passar o ano novo onde dá para ver os fogos de artifício, até porque é a parte mais legal do ano novo, do Réveillon, né? Agora, que ano novo que você tá falando? Você tá falando do ano novo europeu, do ano novo ocidental ou do ano novo chinês? Ah, é verdade, os chineses fazem um ano novo totalmente diferenciado numa época diferente da nossa, né? Ou você tá falando do ano novo da Disney, que todo dia tem um ano novo Todo na dia, Disney? é que você não foi lá no Itapema. Lá no Itapema tem um cara lá, um vizinho, que solta fogos todo santo dia. É 10 minutos de queima de fogo, aquele desgraçado. Pirotecnista. Pirotecnista. A ideia de passar o ano novo é ver os fogos de artifício. Os fogos de artifício dão uma amplidão para a gente falar de química, né? Até de uma coisa que a gente trabalha todos os dias na minha profissão, na sua profissão, que são os átomos, as interações dos átomos com as cores, né? E os fogos de artifício tem uma coisa interessante. Quando a gente fala do ano novo chinês, porque os chineses que desenvolveram a pólvora. Pois é, cara, você sabia, e você, nosso querido ouvinte, espectador, que a pólvora, ela tem uma lenda por trás disso, né? Que foi a descoberta acho que talvez uma das descobertas mais importantes da história da humanidade, porque a pólvora trata especificamente de um produto que foi utilizado para o bem e para o mal, mas enfim. Você sabia qual que é a origem Você sabe qual que é a lenda que trata da descoberta do chinesinho? Não, a lenda do chinesinho eu não sei não, me conta essa daí. Opa! Diz a lenda que um chinês estava voltando para sua fazenda e ele estava num período de monções e começou uma chuva terrível. Uma chuva forte e ele se escondeu numa caverna. Nessa caverna, quando ele olhou para cima, tinham vários morcegos. Ele ali fez uma fogueira, porque estava meio frio lá dentro, e ele acabou adormecendo, passado um período, ele acordou e a chuva não tinha passado, ele resolveu acender a fogueira de novo. Em cima daquele estava, e quando ele foi fazer isso, houve um estouro. Né? Imagina aquele chinês cheio de fumaça, todo preto, e aí ele ficou, meu Deus, o que aconteceu? E aí foi quando ele teve a ideia de associar aquilo com as condições que estavam em volta dele. Morcego no teto, porque o morcego ele dorme de cabeça. Os nitratos presentes nas fezes do morcego, o morcego caga de cima para baixo, uma coisa maravilhosa. Caiu em cima daquele resto de fogueira e aí posteriormente ele teve a ideia de pegar aquela mistura e levar isso para mostrar para os moradores da vila dele, e aí sim ficou essa lenda, né, de como que foi descoberta a pólvora. Mas é interessante que o chinês, depois que ele descobriu a pólvora, ele usava a pólvora, e é uma coisa bem interessante de se falar, né? E até a cultura de usar o fogo de artifício para a passagem do Réveillon, né, é uma cultura bem oriental que era para espantar os espíritos, né? Ele usava a pólvora como base, mas ele misturava vários elementos químicos para dar as cores. E aí essas cores e tudo isso que acontecia nesse processo era para espantar os maus espíritos na passagem do Ano Novo. E uma coisa interessante, né, o Ano Novo chinês, ele não é fixo. O Ano Novo chinês ele tem um link, né? Um link lunar, né? Um link lunar, impressionante isso. Agora, eles colocavam várias coisas dentro da pólvora para poder espantar os espíritos, né? E para cada cor existia um composto químico diferente, um metal específico que ia permitir que o fogo de artifício tivesse uma coloração diferenciada. E, gente, nós estamos falando aqui de um período de mais ou menos 2100 anos.
atrás. Extremamente empírico, né? Quando a gente fala empírico, você não tinha a ciência desenvolvida, você não tinha a parte teórica, né? E aí, como nós já falamos em alguns episódios atrás, voltamos lá na filosofia, no Boécio, né? A teoria e a prática a mãe da teoria. Os chineses, eles desenvolveram toda essa prática de fazer fogos de artifício, de usar os elementos químicos com a pólvora para poder fazer as cores acontecerem nos céus. E quando os chineses usaram isso, eles não conheciam qual era a teoria associada a isso. Essa teoria foi depois descrita lá na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando ele queria um fogos de artifício, por exemplo, laranja, ele usava um elemento químico. Quando ele queria azul, ele usava outro elemento químico. Por exemplo, os sais de magnésio, de titânio, aí ficava branco. Então você imagina isso há 2000 anos atrás, ele conseguindo fazer no céu uma explosão azul, uma explosão amarela, por exemplo, o sódio, né? Você que está ouvindo a gente, está aí em casa, se você pegar um pouquinho de cloreto de sódio, o sal de cozinha, né, que a gente usa no dia a dia, e jogar na chama do seu fogão, você vai ver que vai ficar amarelo. E esse amarelo é o que o próprio chinês entendia e percebeu o que acontecia. Ou seja, você tinha lá o átomo sendo excitado, né, e saindo do seu estado fundamental e devolvendo a energia que ele recebeu na forma de luz. E aí os meus alunos vão lembrar que essa é a primeira aula de espectrometria óptica, né? Porque a gente tem que dar graças a Deus, a gente volta. Lembra no primeiro episódio que o nosso querido professor Tiago, um grande abraço, Tiago, ele falou pra gente sobre um personagem muito importante, um filósofo chamado Demócrito de Abdera, que era discípulo de Leucipo, e ele teve o primeiro cara que pensou na menor partícula que constituía a matéria, que era o átomo, né? Ad, não, tomos de parte, não divisível, portanto. E durante cerca de 2.300 anos, essa ideia de átomo ela não teve qualquer tipo de modificação, até 1804, que apareceu um personagem inglês chamado John Dalton. Conhece o John Dalton? Cara, eu já ouvi falar do John Dalton. Já ouvi falar, não, já dei muita aula falando do John Dalton, né? Mas esse é o link para você falar, né? Mas eu lembro bem do Dalton, do daltonismo. E eu vou te lembrar quando a gente fazia titulação no laboratório, a gente fazia análise de cálcio e magnésio, e tinha uma viragem, né? Tinha uma titulação que a gente fazia que a viragem virava do violeta, né, pro azul. E aí eu lembro que eu tinha um colega que trabalhava comigo, ele sempre via essa viragem muito mais rápido. Eu falava, como é que você tá vendo essa mudança de cor, cara? Não dá, eu não consigo ver. Aí ele falava, ainda bem que você não é daltônico, que você aí não ia ver nunca, né? Mas aí, por quê? Daltônico tem a ver com o Dalton lá do modelo atômico? O Dalton, ele era médico, além de químico, físico, ele era médico. E ele tinha uma doença que fazia com que o sistema do nervo óptico dele não permitia, né, tinha uma falha, não permitia que ele via as cores do jeito que a gente via. Então, se ele estivesse dirigindo hoje, né, sua carroça passando ali pela Avenida da Praia, ou ali na costa, na costa, né, ele não ia conseguir verificar o semáforo, a cor do semáforo. Porque o daltonismo não vê o vermelho e o verde, é isso? E o verde, acho que se eu não me engano é isso, E as cores são alteradas, né? E aí, por conta disso, a pessoa tem uma confusão muito grande, justamente por conta da cor. E ele, inclusive, na morte dele, ele já havia deixado que ele doou os olhos para uma universidade do Reino Unido para que fosse estudada a doença dele. Né? Uma coisa interessante. Mas o Dalton, ele trouxe para a gente a questão relacionada o modelo atômico lá de Demócrito, porém com algumas características. Ele falou que ele trouxe mais uma ideia que cada tipo de elemento químico tinha um tipo de átomo diferente. E isso é muito interessante, porque isso não tinha sido pensado. Posteriormente apareceu um outro inglês, cerca de 70 anos depois, cerca de 1876, que é o J.J. Thomson. Thomson também. E aí o Thomson já teve uma outra característica, que ele conseguiu enxergar uma primeira subpartícula do átomo, que ficava encravado naquela esfera maciça, que até então era conhecido o átomo, que todo mundo já enfiou a mão na tomada uma vez quando criança e já sabe que subpartícula a gente está falando, né? O querido elétron. E esse modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas, né? Um prato tradicional em inglês.
Depois nós temos outros dois personagens do modelo atômico, até a gente chegar naquilo que o Barroca falou sobre como explicar essas cores maravilhosas no céu. A gente teve o Ernest Rutherford, que é um neozelandês que estudava na Universidade de Cambridge e no Reino Unido, e que ele foi o primeiro cara que ele foi fazer uma experiência com uma placa de ouro para verificar a questão naquele momento, né, a gente já falou da nossa querida Marie Curie. Ele passou um feixe energético radioativo do plutônio por uma caixa fechada, por um orifício muito pequeno, onde tinha uma placa de ouro, e ele havia pintado com tintura de selênio, né? O pessoal que é das antigas sabe que aqueles interruptores que ficavam brilhando à noite, ou o pessoal que tem aqueles brilhos que colocam no teto, aquilo é uma tintura de selênio. E ele tem um processo químico chamado fosforescência, né, natural, que ele vai liberando os fótons que ele recebeu durante a lâmpada acesa, bem devagarinho, e esse brilho perdura. E ele pintou a caixa do lado de dentro. A ideia dele era, eu vou ver se o feixe de radiação vai passar pela placa de ouro, ou se passar lá atrás da placa vai ficar brilhoso. Se não passar, esse feixe ele vai iluminar, a caixa vai ficar escura. E foi quando ele passou o feixe energético, né, do material radioativo, e ele verificou que vários pontos dentro da caixa estavam brilhantes. E aí a conclusão dele foi que o átomo era um grande vazio, e que a única explicação é que o elétron, em vez de estar presente na estrutura da bola, da esfera maciça, ela estava viajando em torno do núcleo. E você vê que é interessante, né? Toda essa ciência que a gente hoje conhece, que a gente hoje põe na sala de aula, põe hoje num quadro branco, né? Não é mais quadro nem verde, nem negro. Né? A gente coloca no quadro branco, toda essa ciência ela foi desenvolvida a partir do empirismo, ou seja, são todos esses cientistas testando em laboratório tudo aquilo que eles já viam acontecendo. Então, por exemplo, quando o chinês misturava lá os sais de cálcio para ficar laranja, quando o chinês misturava o sal de cobre para ficar azul, quando o chinês misturava o sódio para ficar amarelo, e aí você que está ouvindo a gente, cada cor que você enxerga nos fogos de artifício lá no céu tem um elemento químico associado. E aí você pode desenhar, né? Você pode identificar qual é o elemento químico pela cor. Então você tem lá, por exemplo, o titânio dá aquela chuva de prata. Então você tem o pó de titânio. É muito interessante. Tem até um filme que a gente tentou achar, né, para colocar um pedacinho aqui, em que a criança fala quando vê os fogos de artifício, o Macaulay Culkin, se eu não me engano, ele vê lá o fogo de artifício e fala para a menininha, olha lá o sódio, o potássio, e as crianças aprendem isso hoje fazendo os ensaios de chama. Né? Eu tenho um filho de 15 anos que está no ensino médio, o Enzão, tutti buona gente, e o Enzão, ele fez lá o teste de ensaio de chama com a professora, pega o sal de sódio, e aquilo que eu falei, coloca lá na chama, fica amarelo. Até uma coisa interessante, se você está vendo uma casa pegar fogo, isso é legal de falar, você está vendo uma casa pegar fogo e você começa a ver labaredas verdes, é bem provável que o sistema elétrico dessa casa está pegando fogo. Então você não pode jogar água. Por quê? Se o fogo está verde, é sinal que o cobre está sendo excitado, né? É sinal que o cobre está emitindo aquela luz verde. Então não vai jogar água porque o sistema elétrico está comprometido. Se você vê o sistema, a casa pegando fogo e está mais amarelo, é sinal que você tem mais papelão, mais madeira, e aí você começa... É claro que hoje o bombeiro, quando vai apagar o fogo, ele desliga a energia elétrica, ele não é bobo, né? Sabido. Mas é muito importante você saber que hoje o nosso conhecimento... porque o planeta tem... Um planeta distante tem lá um elemento químico, né? É possível falar, aquele planeta ele tem atmosfera de sódio, tem atmosfera de ferro. Tudo isso tem a ver com a cor que aquele elemento químico emite ao ser excitado. E aí você estava falando dos vários modelos atômicos, né? Na realidade, esses modelos atômicos eles saem do empirismo. Primeiro a gente testou, primeiro a gente brincou com a natureza, primeiro a gente tentou entender a natureza e formulou hipóteses, e isso é muito bacana de se falar no nosso podcast quando a gente está falando de divulgação de ciência. Existe a hipótese ela tem que ser testada, ao testar a hipótese cria-se a regra, né, do jogo, cria-se lá, e essa hipótese em algum determinado momento ela pode ser contestada, ela pode vir a ter uma nova hipótese, uma nova regra, uma nova
Eu não gosto de usar em ciência lei, né, cara? Porque as leis elas vão mudar de alguma forma, né? A sociedade muda. Mas na química, na física, na biologia, as hipóteses são muito importantes. Hoje nós trabalhamos com várias hipóteses. E uma delas, o modelo atual, né, atômico, o modelo atômico atual, envolve diversas subpartículas. Né? Como você falou, Thomson, Bohr. Niels Bohr, olha só. Amigo de cachaça do Isaac Newton. Era um jovem, bonitão, dinamarquês, que também estudava em Cambridge. E ele foi o cara que deu continuidade aos estudos de Ernest Rutherford. E aí foi quando ele teve a ideia de verificar como é que esses elétrons se comportavam na eletrosfera. Até então que o fenômeno luminoso estava associado com uma das pesquisas que ele fez. Então ele pôde falar que quando a gente fornece energia para um elétron, né? Então a gente está falando da parte externa, não do núcleo, mas das partículas que viajam em torno do núcleo. E elas recebem energia, ela salta por uma órbita, um nível de energia muito maior, e ao retornar, isso tudo acontece numa fração de tempo inimaginável, ela libera energia em forma de luz visível. E eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque a gente agora está começando aquelas aulas de química que o professor começa a falar e os alunos começam a dormir, né? É verdade, né? É Rutherford, é Thomson, é Bohr. Eu gostava de usar um exemplo interessante, ainda gosto de usar um exemplo interessante. Eu pegava aquele aluno que estava mais quietinho lá no canto e falava assim, olha, para vocês entenderem isso como funciona, imagina aquele aluno que está quietinho, morrendo de sono e está quieto, inerte, situação de repouso. E aí o professor vai lá e fica enchendo a paciência do aluno, né? Empurra ele, tira ele do sério, até uma hora que ele explode e fala uma besteira e vai para a diretoria. Então assim, é muito importante a gente entender que o modelo atômico, o mundo atômico, para você que nunca ouviu falar de química, não gosta de química, e não gosta porque não foi bem, não aprendeu direitinho, né? Não teve aula com o Edu ou com o Barroca. Na realidade, esse modelo atômico, o átomo, quando a gente fala do átomo, e ele recebe energia, pensa nesse aluno que está quietinho. Então você tem lá um elemento químico, um átomo quietinho, ele recebe energia, essa energia pode ser na forma de calor, pode ser na forma de outras excitações desse átomo, e aí pode ser vibração, por exemplo, e aí você fornece energia para esse átomo. Quando ele fornece essa energia, ele recebe essa energia, mas ele não quer ficar com essa energia, ele quer devolver, como o aluno, né? Ele estava quieto, ele queria dormir. Aí o professor tirou ele do sério, ele quer devolver essa energia, ele pega e xinga o professor. Então essa energia devolvida, né, na forma de luz. Os átomos têm essa propriedade de devolver energia na forma de luz. E aí você que está aí ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, tem uma coisa interessante. Eu já vi quase todos nós pegamos o controle remoto da nossa casa, né, quando acaba a bateria, e a gente testa para ver se vai funcionar. E aí essa história de como é que eu vou testar um controle remoto infravermelho, eu não enxergo o infravermelho, né? E aí eu pego o controle remoto e fico lá batendo no controle remoto. Tira a pilha, põe a pilha, quebra o controle. Um teste interessante para você fazer, você pega a câmera do seu celular, e aponta o controle remoto para a câmera do seu celular e aperta um botão. Olha que legal. Se você verificar na sua câmera que acendeu a luzinha do controle remoto, é sinal que o seu controle remoto está funcionando, não é o problema da pilha. Aí vem a grande pergunta, peraí, por que quando eu olho para o controle remoto, eu aperto e não vejo nada, e eu ponho a câmera do celular e eu vejo? Isso tem muito a ver com as ondas eletromagnéticas, ou seja, comprimento de onda, a luz. Nós só enxergamos a luz visível, e é por esse o nome. Nós enxergamos só uma parte da luz. Quando o Sol cria lá a fusão nuclear entre hidrogênio e hidrogênio formando o hélio, ele joga o espectro eletromagnético, joga a luz para todo o universo. Mas a gente, o ser humano, a gente só enxerga, com esses espectrômetros que nós temos, a gente só enxerga o visível, que em algumas teorias você vai encontrar lá de 380 a 780 nanômetros. Ou de 400 a 80 nanômetros, mas isso ficou muito teórico. Muito científico, então, muito vamos lá. científico. Você que está fazendo aí o seu crossfit, você que está indo na praia, né? Quem mora na Baixada Santista, que um dia já surfou, quando está lá sentadinho na prancha de surf, ele vê a sequência de ondas chegando. Como é que o surfista sabe que a terceira onda vai chegar, a quarta onda vai chegar? Ele está enxergando, ele começa a ver a distância entre a primeira e a segunda onda,
Ele percebe a distância entre a primeira e a segunda onda, e aí ele já sabe que a terceira onda vai chegar com a mesma distância, ou seja, isso é o comprimento de onda, é a distância entre uma onda e outra. Então tudo que você está enxergando nesse momento, até inclusive você que está ouvindo a gente, você está ouvindo através de uma onda, mas essa é uma onda mecânica, é a onda de som. Agora nós estamos falando da onda de luz. Quando você enxerga alguma coisa, quando você vê a luz de alguma coisa, você está enxergando comprimentos de onda. O que acontece é que você só enxerga o visível. E o controle remoto é o infravermelho, ele passa do visível. O ser humano não é capaz de enxergar o infravermelho. E como é que eu enxergo no celular? E aí está a grande mágica. O celular, além da câmera, ele tem um software que transforma a luz que ele está enxergando em visível. Então aquela luz do infravermelho que você coloca no seu celular, ela é transformada por um software para a luz visível. Então é uma forma de você testar o seu controle remoto do celular, o controle remoto da televisão, o controle remoto do ar-condicionado, né? Não precisa ficar trocando pilha. Ou nem batendo lá na mesa para ver se vai funcionar. Batendo não vai resolver. Não vai resolver. Vai quebrar o controle remoto. Vai quebrar. É uma coisa interessante, porque isso está tudo, todo esse conceito relacionado à excitação atômica e o salto quântico, que é justamente esse processo onde o elétron muda de nível depois de excitado e depois, ao voltar, a energia é liberada em forma de luz. Você pode também verificar durante a noite. Tem ruas que a luz ela tem cor laranja, tem luz que ela tem uma cor prateada. Isso porque a luz laranja, ela na verdade, você tem uma lâmpada de vapor de sódio. Então essa tradicional, ela tem uma iluminação, ela tem um... Como é que é o nome daquela unidade que faz a... Lux. Lux. Ela tem um lux muito grande em relação à lâmpada de vapor de mercúrio, que era aquela antiga que na verdade a gente fala luz branca, mas ela é prateada. Uhum. E isso fica bastante evidente. Se a gente fosse utilizar uma lâmpada de um outro metal, ela teria uma outra. Se fosse de cobre, imagina que legal, a gente ia ver uma luz de verde azulada. Agora é bacana a gente identificar que todo esse desenvolvimento que começa lá com o chinês nos fogos de artifício, em que ele percebia que ele colocando um elemento químico, misturando com a pólvora ia explodir, né? Então, existe todo um processo de controle do fogo de artifício, né? Hoje a gente usa para iluminação, por exemplo. Hoje a gente usa muitos dos elementos químicos que a gente trabalha para desenvolver cor, né? A gente tem também na área de radioatividade, você tem controle de pragas, por exemplo, usando cobalto, e você usa as ondas eletromagnéticas, só que a gente não enxerga. Então, por exemplo, tua avó aí, a tua mãe, que fala assim, não sai da frente desse micro-ondas porque você vai morrer, menino. Saibam que as ondas que saem, as ondas eletromagnéticas que saem do micro-ondas são ondas grandes, né? São ondas muito grandes, e elas não são capazes de passar por aquela gradinha na frente do micro-ondas. Então você enxerga o que está lá dentro do forno de micro-ondas, mas as ondas eletromagnéticas, aquela onda do micro-ondas, ela não consegue passar. Então ela fica reverberando, ela fica batendo lá dentro do micro-ondas, e como é que ela aquece a comida, né? Ela faz vibrar as moléculas de água. Então não fique preocupado, pode ficar aí na frente do micro-ondas, você não vai ficar cego, não vai... Fica lá esperando o teu lanche, igual o cachorro fica na frente da máquina de frango girando. Então é muito importante você conhecer qual é o princípio, como as coisas estão funcionando, para você não ter medo, não criar mitos, não criar... lembrando, a ciência ela está aí disponível para todo mundo, né? Então os chineses já conheciam as cores a respeito dos produtos, dos compostos químicos, né? Então ele sabia, cada composto químico dá uma cor. E aí depois a gente sai no disco fantástico do Pink Floyd, né? Que você tem a luz branca entrando, passando por um prisma e dividindo no grande arco-íris. Então quando você vê um arco-íris formado num dia de chuva, por exemplo, chuva e sol, né? Quando você vê aquele arco-íris formando, na realidade é a luz difratada em vários comprimentos de onda. E aí não pense que ali vai ter o elemento químico não, tá? Não tem lá o sódio, não tem o potássio, não tem o cobre. Na realidade, aquela luz é a luz total vindo de alguma fonte, né? Normalmente o sol, e essa luz passa por um prisma que é são as gotículas de água, e ela difrata, e a gente enxerga esses comprimentos de onda, a gente enxerga as cores. Falando um pouco mais de comprimento de onda, o bacana da luz é que a luz se propaga no vácuo. A luz, todo esse comprimento de onda, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Por que eu estou falando isso? Você que está me ouvindo aí no podcast, que está me ouvindo no Spotify, na Aurelo, você está ouvindo
através de uma onda mecânica, ou seja, o som é uma onda, assim como a onda do mar. Assim como se você sentar lá na lagoa lá do Marapé, né? Na lagoa lá do Morro da Nova Sintra, e você jogar uma pedrinha lá na lagoa, você vai ver criar uma onda, né, de propagação. Então você vê que aquelas ondas têm uma distância entre cada uma delas, porque você jogou a pedrinha. E as ondas mecânicas são assim, elas precisam de um meio para se propagar. Então a onda do mar precisa do mar, a onda da pedrinha precisa lá da Lagoa da Saudade lá no Nova Sintra. Agora, a onda de som ela também precisa de um meio para se propagar. Existe até, a gente falava muito para os alunos, uma lenda também, dos índios, os apaches lá no Velho Oeste americano, que eles colocavam a orelha, né, na terra para saber a que distância os exércitos estavam chegando, porque eles sabiam, eles tinham como calcular esse tempo. E uma curiosidade, quando você vê o raio, né, o raio explodindo, né, você vê primeiro o raio para depois escutar o som. Por quê? A luz é mais rápida que o som. Só por curiosidade, a velocidade da luz, a velocidade do som é em torno de 1.300 km por hora. A velocidade da luz é em torno de 300.000 km por segundo, que dá mais ou menos 1.200.000 km por hora. A gente está falando de alguma coisa aí que é 1000 vezes superior, né? Eu lembro quando eu era criança, a professora... Não, é 1000 vezes superior. A professora falava, se você viu o raio, depois você vai contando e multiplica por um número para saber a distância que o raio caiu. É verdade, uma coisa interessante. Agora, falando justamente sobre todo esse monte de energia eletromagnética que você fica se perguntando, você que está escutando pelo celular, você está recebendo uma energia eletromagnética no teu aparelho, que você está vendo imagem, você está fazendo ligação telefônica, você está utilizando os seus aplicativos, enfim. A gente tem vários tipos de energia eletromagnética e isso, cada um deles viajam dentro de faixas de comprimento de onda. O Barroca citou aqui, por exemplo, o infravermelho, que tem um comprimento de onda superior ao comprimento de luz visível. A gente tem ultravioleta, que é abaixo, como ela vai diminuindo. A gente só consegue as cerca de 1.600.000 cores que nós enxergamos, elas são apenas uma pequena parte minúscula do espectro do eletromagnético. Espectro? Você sabe o que é espectro? Espectro é alguma coisa da Marvel? É mais ou menos parecido. Spectrum vem do latim e significa aquilo que não se pode ver, fantasma. Que beleza, agora eu fiquei um pouco com medo do nosso podcast final de ano. Imagina, chegando, esse episódio vai entre o chegando o ano novo e falar de fantasma não é muito bom. Bom, lembrando, nós estamos falando do ano novo, o ano novo ocidental. Ocidental, né? Então, 31 de dezembro, olha que maravilha, hein? 31 de dezembro. E uma coisa interessante, se a gente for verificar os animais conseguem, na sua grande maioria, enxergar uma faixa espectral maior que nós humanos. Portanto, eles enxergam coisas que nós não enxergamos. Enxergar também esse espectro eletromagnético, né, essas ondas que alguns animais enxergam, na realidade, às vezes não são nem maiores, né, só são diferentes do que a nossa, né? Sim. E é muito importante a gente entender que às vezes a gente enxerga essas cores, às vezes não, nós enxergamos essas cores por uma defesa, né? Você saber que uma coisa tem mais açúcar, você saber, até uma brincadeira que eu faço bastante com os meus alunos, né? Você que está ouvindo a gente, você já sabe de química desde que você nasce. Você só não sabe que você está ali na química, né? Quando você pede para sua mãe fazer o achocolatado e ela põe bem pouquinho chocolate no seu leite e fica clarinho, você sabe, tem pouco. E quando começa a ficar mais escuro o seu achocolatado, tem muito. Ou seja, existe uma proporção entre a quantidade e a cor. Quanto mais quantidade de alguma coisa, mais colorida ela fica. Então a groselha, que a gente que era mais velho, né? Opa, vitaminada, Milani, Yahoo! A groselha, quando você colocava, e quanto mais doce, quanto mais groselha, mais colorido ficava. Então, isso é usado nos laboratórios, vocês vejam. O chinês sabia disso há 2.000 anos atrás. E essa tecnologia que o chinês usava nos fogos de artifício para espantar os espíritos, que era o espectro, né? A gente usa hoje no laboratório, por exemplo, você que vai num laboratório para fazer um exame de sódio.
né? Você tira seu sangue para fazer um exame de sódio para você verificar um problema, por exemplo, de pressão arterial. O sódio está muito associado à pressão arterial. Nós tivemos um episódio falando sobre a ceia de Natal, e esse episódio sobre a ceia de Natal, a nossa entrevistada falou um pouco sobre isso. O sódio, como é que ele é determinado? Ele é usado um equipamento chamado espectrômetro, né, um espectrômetro de absorção atômica, um espectrômetro de emissão ótica ou de absorção atômica, de forma que eu pego o sangue da pessoa, excito o sangue numa chama similar ao fogão que você tem em casa. Você imagina que nesse momento você pode pegar, você que está ouvindo aí o podcast fazendo a sua ceia de ano novo, né? Você pode pegar o sal de cozinha, joga no seu fogo, vai ficar amarelo. É a mesma coisa que a gente faz lá no laboratório. A gente pega o sangue, o seu sangue que você deixou lá uma amostrinha, submete esse sangue a uma chama, numa absorção atômica ou no espectrômetro de emissão ótica, no ICP, por exemplo, a gente vai falar disso num episódio específico, mas você pega esse sangue, excita esse sangue numa chama, se a chama ficou amarela, tem sódio. É claro, eu estou usando uma maneira bem simplificada, existe toda uma instrumentação analítica, existe toda uma tecnologia por trás disso para que você determine esse sódio. Mas o conceito é o mesmo que o chinês usou há 2000 anos atrás. Ou seja, o equipamento, o espectrômetro de emissão ótica, trabalha com a cor, trabalha com a luz. E isso é muito importante porque toda a tecnologia que a gente tem hoje, ela não é um desenvolvimento simples, demora para você aproveitar isso na atividade do dia a dia. Também temos aí, quando você falou da luz, né, do infravermelho, nós temos os aviões, né, que o Concorde, lembra que o Concorde passava lá na velocidade há pouco tempo atrás, esse ano teve o Maverick, né, que é revivemos o Top Gun, né, Sim. E aí quando ele passa na velocidade da luz, da velocidade da luz não, pelo amor de Deus, na velocidade do som. E aí passa a barreira do som, explode, né, faz um ruído muito alto, estoura os vidros, né. Ruído sônico, né, que eles chamam, né. O ruído sônico. Então, o comprimento de onda é muito importante para entender e identificar como funcionam os fogos de artifício. E ele está totalmente associado, você falou, essa instrumentação analítica que o Barroca falou. Gente, tudo que está nessa sala aqui passou por um laboratório de análise. E boa parte da instrumentação utilizada tem a ver com ter um olho eletrônico, que a gente chama de detetor, que vai depois a amostra sendo submetida a essas análises, né? Ela vai ser preparada tal, e vai ser passada por um instrumento analítico e vai conseguir o detetor, ele vai estar lá assim, ó, olhando, e quanto melhor o equipamento, mais preciso ele é, o seu olho vai ser muito mais analiticamente, ter uma precisão muito maior e o resultado vai ser mais confiável. E basicamente, né, Barroca, eu acho que quando a gente fala de laboratório químico, eu lembro o professor Deovaldo, nosso querido professor Deovaldo, falava que toda indústria química tinha uma caldeira e bomba. Todo laboratório químico, de um modo geral, vai ter que ter uma balança e um espectrofotômetro. Isso é muito importante você falar, porque às vezes a gente está lá na nossa cozinha, a gente está lá na nossa casa e nunca teve um contato com a química ou não teve o interesse, e é muito importante saber que tudo que tem no laboratório, tudo que tem na sua casa passou num laboratório, fantástico. E você pode simular isso na sua casa. Se você quiser saber, por exemplo, se uma água tem muito sódio, e você pegar um pouquinho dessa água e submeter a chama do seu fogão e ela ficar amarela, é sinal que tem muito sódio. Se ela não ficou amarela, não quer dizer que não tem sódio, isso é importante. Até um teste que a gente fazia na graduação, não sei se você vai lembrar disso, a gente bebia... Como a gente está na graduação, nunca tem dinheiro suficiente, né, para comprar. E aí a gente bebia a bebida que vendia nos barzinhos perto da faculdade, e tinha um teste que você fazia, por exemplo, no uísque, né? Você colocava a batata, pegava a batata e jogava o uísque. Se ficasse azul, porque uma reação do iodo que o pessoal usava para falsificar o uísque, a reação do iodo com o amido da batata dá azul. Ou seja, a gente brincava, tinha que levar uma batata de casa para testar a bebida lá do... Não vamos falar o nome do barzinho do lado da faculdade, porque lá, o cara é gente boa. O né? Ricardo também ia lá.
Então, assim, é muito importante a gente entender que o que acontece nos laboratórios, e por isso a gente trouxe esse episódio de final de ano, né? Eu sei que você está aí preparando a sua ceia de ano novo, pensando sempre numa característica para o seu ano novo. Qual a roupa que você vai vestir? A cor da roupa que você vai vestir. É claro que se você vestir amarelo, você vai ter dinheiro. Se você vestir vermelho, você vai ter o amor da sua vida. Branco, você vai ter a paz. Mas cada cor dessa está relacionada com como o nosso detetor, que são os nossos olhos, enxergam essa cor, né? Então é como esse conhecimento dos comprimentos de onda, né? Como das ondas eletromagnéticas. Então, um conhecimento que vem lá do chinês e chega até 2023. Né? Inacreditável. 22, e nós trouxemos esse conhecimento até hoje. Bom, esse é um episódio que a gente tentou fazer para vocês aí só para finalizar o nosso projeto no ano de 2022, né? Nós vamos entrar 2023 aí com bastante novidade, com bastante convidado. Então a ideia era fazer um episódio um pouquinho mais curto, falando para vocês do que é o ano novo, desejando a todos vocês um ótimo ano novo. E aí a gente não pode deixar de citar aqui, né? Nunca pode deixar de falar que esse é um projeto que nasceu do sonho meu e do Eduardo Corrêa, né, 2 professores de química, de divulgação do conhecimento científico. A ideia de divulgar o conhecimento científico é trazer para vocês, desmistificar a química, desmistificar a ciência e trazer que a ciência é o que pode mudar o mundo. E com ciência a gente pode, com ciência, né, não só com a ciência, a gente pode trazer o desenvolvimento humano. E o projeto nasceu para a gente divulgar como a ciência funciona, o que ocorre dentro dos laboratórios, trazer para vocês tudo que eu e o Eduardo passamos nesses ambientes, na nossa experiência como professores, como profissionais da química. E esse projeto também precisa de uma ajuda. E esse projeto você pode se tornar um apoiador, você pode se tornar um assinante do Ratos de Laboratório. Então você pode ouvir o nosso podcast aí nas plataformas, né? Você pode ouvir no Spotify. Se você ouvir na Aurelo, você pode se tornar um apoiador lá na Aurelo. Tem lá como você se tornar um apoiador. E quando você se torna um apoiador do nosso podcast lá na Aurelo, você pode também fazer parte do nosso grupo no Telegram. E aí no nosso grupo do Telegram a gente tem episódios especiais, tem conteúdo especial, vídeos do Paulo Eduardo Corrêa dançando no meio dos fogos de artifício na praia de Copacabana. Olha que coisa espetacular, bêbado. Então assine o apoio mensal e ganhe brindes especiais. Nós temos a camiseta dos ratos e dos ratinhos de laboratório, temos canecas personalizadas, temos o tão esperado mousepad com a tabela periódica aí em 2023. E aí você também pode apoiar, você, uma empresa, pode apoiar também o Ratos do Laboratório a fazer a divulgação científica. Faça como a Quintec Soluções Analíticas e torne-se um dos nossos apoiadores. A Quintec, ela fornece treinamentos, manutenção e calibração de equipamentos de espectrometria. Exatamente o que a gente estava falando aqui até agora, né? Opa! Acho que a gente só sabe fazer isso na vida, né? Além dos consumíveis para essa linha. Você também pode acessar o nosso site lá, o ratosdelaboratorio.com.br. Você pode conhecer lá no site, você pode conhecer o Training Lab. Agora já, a partir de 2023, a gente já vai ter, saindo do forno, né? A Ana falou para nós que a gente tem que explicar o que é o forno mufla. Vai estar lá nos especiais. Vai estar lá nos vídeos especiais no Instagram, no Face. Então, e é legal até porque os profissionais da química vão ter a oportunidade de, a partir do Training Lab, todos os cursos que a gente vai oferecer para vocês, se qualificar para novas oportunidades nesse ano que está nascendo, certamente. Perfeito. E lá também, ainda no site, a gente tem também o cantinho lá, a lojinha, né? Opa! Toca do Rato. Toca do Rato. Então entre lá na Toca do Rato, em 2023 já vai estar tudo lá funcionando. E temos também o nosso parceiro, a Secom. Se você vai precisar de assessoria de comunicação, marketing digital, converse com o time da Secom. E aí nós temos a Ana, o Ricardo, graças a ele que esse episódio pode ter saído aqui um pouquinho antes de terminar o ano. E aí a gente lembra do Heroes. Heroes! Quem é o Heroes desse episódio aí antes de terminar o ano? Barroca, querido. Não podia deixar de ser ele, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar e que a gente falou até agora. Sir Isaac Newton. Aquela foto fantástica que eu passo para os meus alunos em todo o treinamento de espectrometria, toda vez que eu vou dar um treinamento de ICP, de absorção atômica para os meus clientes que estão ouvindo a gente aí. Bom, nós estivemos lá na Ribersolo, mandar um abraço lá para Larissa, Alexia, Marina, as Larissas. As Larissas, um beijo para você.
Muito obrigado aí pela receptividade na Ribersolo. Então, quando a gente teve lá e dá o treinamento de espectrometria óptica, a gente sempre mostra aquela foto do Sir Isaac Newton com um prisma, a luz entrando no quarto dele, e se eu não me engano ele fez isso numa pandemia, né? Ele fez isso durante uma pandemia. E aí passava a luz, pandemia, se tudo der certo, nós não vamos mais ouvir falar delas no próximo ano. Esperamos. Graças à ciência temos vacinas, né? Então temos lá a luz passando pelo prisma e ele verificando o comprimento, o espectro visível, né? E não pensem que o Isaac Newton é que fez a capa do disco do Pink Floyd, não, tá? O Isaac Newton está bem antes disso. Ele só descobriu a questão relacionada à decomposição da luz, né? Que é a luz que sai do Sol a 158 milhões de quilômetros aqui da Terra, leva cerca de 8 minutos para chegar. E ele teve uma ideia de pegar uma cortina do seu quarto, fazer um pequeno furo e fazer com que aquela luz atravessasse um prisma. E aí ele verificou que ela se decompunha em várias cores diferenciadas, parecendo um arco-íris. Realmente o estudo dele parou aí somente séculos depois que se foi possível verificar ainda todo o espectro da energia eletromagnética. Você vê, nós estamos falando de 1600 e pouco, né? 1670, por aí. 1700, começo de 1700. E todo esse desenvolvimento do Isaac Newton com os livros, né? Ele escreveu livros sobre ótica em 1670, 1700. E a gente teve esse desenvolvimento de ótica. Você vê a primeira aplicação de um ICP, da parte ótica de um ICP, nós estamos falando de 1963, na década de 60 do século passado, mas o Isaac Newton estudou isso em 1700, né? Então tem um período de tempo aí de estudo, e por isso que é muito importante você que está ouvindo a gente saber que o conhecimento científico ele demora, ele não é rápido, as coisas às vezes acontecem com uma velocidade que a humanidade precisa ter paciência, né? Às vezes demoram anos, né? O Alan Turing desenvolveu o computador que as crianças hoje jogam videogame, o Alan Turing desenvolveu isso lá no meio da Segunda Guerra Mundial, né? O micro-ondas, a gente falou do micro-ondas aqui, ele foi desenvolvido pela NASA na década de 1950. Foi levar como é que o astronauta ia cozinhar a comida dele lá para comer. Então essa tecnologia só chegou décadas depois para a população. Então realmente demora um pouquinho, mas quando ela vem bem para fazer o bem para a humanidade. Bom, agora vamos encerrar o nosso último programa de 2022, né, Edu? Meus queridos amigos, obrigado por nos apoiar. Obrigado por estarem com a gente. Esse projeto é um projeto que nasceu inicialmente do espectro do nosso coração, né? Então, é por isso que nós agradecemos primeiramente e eu desejo para vocês toda uma energia maravilhosa em todos os espectros que vão movimentar você no ano de 2023. Que cor você vai passar o seu ano novo, Edu? Olha, você sabe que eu acho que eu vou fazer um arco-íris, porque eu quero todos os espectros de luz possível. É dinheiro, é amor, é saúde, é paz, é tudo que eu tenho direito. Então tá bom, vamos encerrando o nosso programa de hoje aqui, agradecendo a todos vocês, a todos os apoiadores. Em 2023 o projeto vai crescer, a gente vai ter bastante novidade no site, bastante novidade nas redes sociais. Voltamos a falar, seja um apoiador, entre lá na Aurelo e uma boa passagem de ano, assista todos os fogos de artifício, interaja nas redes sociais, diga lá as cores que você viu nos seus fogos de artifício nessa passagem de ano, mande pra gente nos primeiros programas aí, a partir de 14 de janeiro de 23 estaremos ao vivo. Obrigado e boa passagem de ano pra todos. Feliz 2023, beijo no coração, beijo do gordo. Você não é mais gordo, pô.